que já entraram e que veio prestigiar o nosso querido Dr. Roberto Calmon, assim, ó, super, super, super mega querido, não só da gente, mas também dos pacientes. Vocês vão entender já já do que eu estou falando. E, então, a gente queria agradecer tanto ao Dr. Roberto quanto ao Maurício, né, a Cherolácia, e que nos brindou aí com esse projeto, que vai ser um grande desafio, mas que é um desafio extremamente importante para a odontologia, né? A gente poder conviver, ter esse contato com profissionais de todas as áreas da oncologia, né? E claro, começando com o nosso querido Dr. Roberto, a gente assim vai conseguir entender um pouco mais sobre a oncologia e como nós temos que tratar com tanta responsabilidade esses pacientes, a gente vai ter também subsídios, né, para que a gente possa tratar cada vez melhor esse nosso paciente. E também de forma humanizada, como a gente vai poder conversar isso aí ao longo do projeto. Que vai ser um projeto multiprofissional, como a gente já falou. Glorinha, eu e Glória somos uma dupla, né? Professoras e dupla, amigas e sócias, então a gente faz aí uma dupla sertaneja que funciona super bem, cada uma na sua especialidade. E aí, Glorinha, vamos lá. Ó, como é que quem é a Glória, né? Glória Maria, apresente o Dr. Roberto Calmon para nós. Então, gente, boa noite. Maurício, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema extremamente relevante, como a Liana falou. Nós temos visto crescer o número de pacientes oncológicos e realmente a gente está muito feliz com o projeto, que vai ser mensal, e agradecer a presença de todos, em especial o Dr. Roberto, que aceitou estar aqui com a gente hoje, abrindo, né, o primeiro evento. Eu e Liana nos encontramos aí nos caminhos da vida, começamos a trabalhar juntas, essa parceria vem dando muito certo, graças a Deus. E nesse caminho a gente encontrou uma afinidade muito grande uma com a outra, que é com relação a uma odontologia voltada realmente para o cuidado, para a humanização do cuidado, essa questão da oncologia, a complexidade do paciente oncológico, e vem dando muito certo essa parceria. E nesse caminho também, quem que a gente encontra? Dr. Roberto Calmon. Então, falar de oncologia, a gente pensou logo no primeiro convidado, quando a gente fala em humanização do atendimento, falar em Dr. Roberto Calmon. Eu vou apresentar o Dr. Roberto da seguinte maneira: o Dr. Roberto é um oncologista muitíssimo querido por pacientes, profissionais, equipe da clínica onde ele trabalha, experiência de mais de 25 anos na oncologia, e é um médico que eu garanto que as pessoas querem botar dentro da bolsa e levar para casa com elas. Mas nem precisa fazer isso, porque ele dá a mão para os pacientes, ele entrega a técnica dele, o coração dele. Então, isso eu já ouvi de vários pacientes, não é porque o Roberto é nosso convidado. A gente já ouviu o Dr. Roberto só elogio. E diante de uma especialidade tão difícil, né, Roberto, tão difícil na onco, que lida com vida e morte, com incerteza, com medo, com dor, com contexto social, com emocional. Então, assim, ter um médico com essa característica é tudo de bom na vida do paciente. Então, a gente te agradece muito. A gente começou a trabalhar com paciente oncológico na Oncologia Clínica de Niterói e somos sempre muito agradecidas. Ela quer que eu faça pergunta, mas como é que eu vou fazer pergunta? Oi. Alguém está com o áudio aberto. Então, não, mas Roberto, ele fecha, Maurício fecha. Fica tranquilo. E então, nesse percurso aí, nós começamos a trabalhar com os pacientes da oncologia clínica, pacientes do Roberto e outros médicos da clínica de oncologia. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Esperamos que todos aproveitem muito e vamos em frente.
Roberto, você está sem áudio. Isso, agora foi. Isso. Joia. Mas, enfim, quer dizer, o privilégio é meu, né, de ter esse convite pela Glória e pela Liana. A gente chegou a montar um time multidisciplinar para atender o paciente oncológico, não só os pacientes com lesão de cavidade oral, mas a gente começou a oferecer para todo paciente que a gente ia começar o tratamento oncológico essa avaliação oral. Isso foi meio que revolucionário lá na clínica, né? Com as meninas, a gente acabou montando um time que incluía também nutricionista, enfim, e conseguimos. Eu talvez na minha vida profissional não tive uma experiência tão completa assim de atendimento ao paciente como a gente teve durante esse momento. Infelizmente, depois veio pandemia, a gente também administrativamente a clínica houve uma reestruturação grande e a gente está momentaneamente com esse time interrompido, mas já a gente vai retomar com toda certeza, né? Quer dizer, eu sou oncologista clínico, tenho 25 anos aí na estrada também. Além do setor privado, eu sou lá da UFRJ também há mais ou menos o mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho as duas visões do paciente de ambas os tipos de atendimento, né, tanto no público quanto no privado, né? É muito bom assim, conversar com pessoas que não são oncologistas, porque é super enriquecedor, é uma outra visão, e a gente tem que trazer para vocês, tornar inteligível o que é o dia a dia do oncologista. É basicamente isso que é o meu objetivo aqui. Na verdade, quando a gente pensou num tema, a minha ideia foi fazer um painel bem informal, assim, um bate-papo mesmo, não é aula de forma alguma, sobre os níveis de atendimento do oncologista e o que é a vida do oncologista clínico, e falar um pouquinho das armas novas, que é o que todo mundo quer saber, o que todo mundo tem curiosidade, quer saber o que disso já está disponível para a gente. Queria agradecer também, claro, ao Maurício, né, que está, enfim, organizando todo o evento e que enfim, que está sendo incrível e vai ser de muito sucesso com toda certeza, né? Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar assim, para a gente discutir era falar um pouquinho da vida do oncologista, o dia a dia da gente no consultório. Quer dizer, na verdade, acho que é importante desmistificar um pouco, porque, inclusive para alguns colegas médicos, o papel do oncologista está muito ligado com o cuidado de fim de vida, né? Quando, na realidade, isso é uma atividade que hoje em dia está até meio terceirizada para um outro profissional, que é o paliativista. A gente participa, é claro, a gente ajuda nesse momento, mas a formação do oncologista talvez seja muito mais direcionada para tratar ativamente o paciente do que para esse momento de suporte e de qualidade, importantíssimo também, mas que a gente nem é o principal do que a gente faz no dia a dia, né? Em termos dos níveis de atendimento, a gente tem, por exemplo, um percentual grande dos pacientes que procuram oncologista que não tem mais a doença. Na verdade, a doença foi retirada cirurgicamente e vem para o oncologista clínico para receber um complemento. Pode ser de químio, de rádio, de hormonioterapia, enfim, visando reduzir os riscos de retorno. A gente chama isso de adjuvância. Isso representa um grupo grande de pacientes que a gente vê. Pacientes que têm a responsabilidade é maior ainda, porque os pacientes não estão doentes. Então, qualquer efeito colateral que a gente induza tem um impacto muito maior, já que esses pacientes, na verdade, já estão potencialmente curados quando chegam para a gente. O que a gente vai fazer é tentar ainda melhorar mais o resultado do tratamento cirúrgico. A gente, no hospital público, a gente vê também muitos pacientes que ainda não têm doença avançada para outros órgãos, não tem doença metastática, como a gente chama, mas tem tumores já muito grandes, tumores que não foram detectados precocemente. Para esses pacientes, a gente também pode oferecer tratamentos visando reduzir o tamanho das lesões para que depois a cirurgia seja menos extensa e mais eficaz. A gente chama isso de neoadjuvância, quer dizer, um tratamento que a gente faz pré-operatoriamente. A gente usa muito em cabeça e pescoço nesse tipo de tratamento, e é um outro grupo de pacientes que também potencialmente curáveis e que estão bem, que tem doença ainda localizada, né? O terceiro nível, que seria o que a gente chama de tratamento paliativo,
O termo paliativo a gente até evita de usar um pouquinho para o paciente, porque tem uma conotação muito pejorativa. Quer dizer, você dizer que para um paciente que ele está fazendo um tratamento paliativo, a impressão que dá é que ele está fazendo um tratamento que não é eficaz. E muito longe disso. Né? Quer dizer, os tratamentos paliativos, quer dizer, aqueles que são oferecidos para pacientes que não têm uma chance de cura, pelo menos com as técnicas que a gente tem hoje, é muito eficaz e consegue aliviar os sintomas de forma bastante consistente, mas não só isso, ele consegue estender a sobrevida dos pacientes. A gente tem alguns protocolos para câncer de mama, por exemplo, para alguns grupos de câncer de mama, que tem a sobrevida mediana do. Maurício? Eu acho que ele saiu. Ficou sem som, né? E ele saiu também. Ele que desligou. Não, aqui tá. Não. Foi. Eu voltei Voltou, agora. voltou. Eu realmente não estou me vendo ainda, mas estou falando aqui, olhando para a Liana, mas não sei. Não, vamos ver. Se você passar assim, ó, será que você não se vê, não? Né? Quando você tirou o anúncio, realmente eu acho que eu apareci, mas não sei se então, sou meio ignorante. Eu vou tirar aqui. Gente, eu não estou vendo o Roberto. Eu tô. Agora eu não tô. Tá normal. Para mim, não. Eu estou me vendo. Agora apareci. Não. Ei. Agora eu apareci para mim. Mas, enfim. Então, na verdade, a primeira colocação foi assim, separar o oncologista clínico do paliativista e mostrar que a gente tem outros níveis de atendimento e talvez percentualmente mais significativos dentro da clínica oncológica moderna. A outra questão, quer dizer, seria falar um pouquinho dessas novas armas que a gente está disponibilizando para os pacientes, dizer o que é isso, como é que isso funciona. Mas, na realidade, antes vou falar um pouquinho das velhas armas, quer dizer, qual era o arsenal do oncologista clínico até um tempo curto atrás. Né? Quer dizer, basicamente, a gente tinha tratamentos que eram relativamente inespecíficos, ou seja, eles tratavam qualquer célula, qualquer grupo de células que tivessem multiplicação rápida. Isso incluía as células da doença, mas também de outros tecidos que também têm essa característica de estarem sempre sendo regenerados. Então, as células do sangue, cabelo, células das mucosas, e aí também já entra a Glória e a Liana também ajudando nesse dano que a gente causa nas mucosas, especialmente a oral. Então, basicamente, a gente saiu de tratamentos bastante inespecíficos para tratamentos cada vez mais específicos. Né? Uma outra arma que também a gente já usa há muitas décadas é a hormonioterapia. Quer dizer, alguns pacientes de câncer têm tumores que são passíveis de tratamento com terapia hormonal. Normalmente são tumores que se originam de órgãos que são influenciados pela presença de hormônio masculino ou feminino, e a gente pode usar essa característica das células para tratar esses pacientes. Então, basicamente, as velhas armas seriam essas três. O que aconteceu e o que está acontecendo na oncologia agora? O volume de conhecimento aumentou de forma exponencial. Quer dizer, a gente não precisa destruir a célula usando um veneno inespecífico que mata qualquer célula que está em multiplicação. A gente pode usar drogas específicas atingindo características daquela célula específica e até daquele paciente. Uma consequência imediata disso é que, na verdade, a oncologia começou a ficar difícil de se manter como uma especialidade única, porque o volume de conhecimento aumentou tanto que, hoje em dia, é quase que obrigatório uma especialização, uma subespecialização dentro da oncologia. É muito difícil que um mesmo oncologista esteja extremamente assim, atualizado e tendo mão com toda a tecnologia nova num tumor de cérebro, num tumor gastrointestinal, por exemplo. Então, a subespecialização dentro da oncologia passa a ser uma necessidade e assim o mercado ainda está se organizando nesse sentido. Quer dizer, a gente, por exemplo, tem uma vivência ainda de ser um oncologista geral, mas já há isso como tendência mundialmente e aqui no Brasil também isso já está se organizando dessa forma. Né?
Bom, então, basicamente, o que são esses pontos em que a gente pode interferir na célula tumoral que a gente conhece agora e que não conhecia? Quer dizer, na verdade, as células da gente são feitas para se multiplicar. Quer dizer, a maioria dos tecidos precisa de algum grau de regeneração e as células, existe todo um mecanismo fisiológico para repor as células que vão morrendo e manter os tecidos, enfim, vitalizados, né? O que acontece é que justamente a célula tumoral ela aproveita essas características e se torna muito mais sensíveis a esses estímulos de multiplicação que os tecidos normais têm. Então, isso se dá normalmente por alterações genéticas dessas células. Essas células sofrem mutações que conferem a essas células uma vantagem de crescimento sobre as células em torno. Não só isso, elas também podem, isso pode, de alguma forma, através dessas mutações que as células adquirem, elas passam a ser capazes de interagir de uma forma com o sistema imunológico, impedindo que o sistema imunológico as destrua, né? Na verdade, a impressão que a gente tem é que a gente pode estar formando células oncológicas a todo momento no corpo da gente, mas há todo um sistema de controle que impede que essas células se reproduzam e que esse clone alterado vá adiante, né? Então, assim, as mutações que acontecem nas células que não são percebidas pelo sistema imunológico e que, ao mesmo tempo, conferem possibilidade dessa célula se multiplicar mais rápido do que as células que estão em torno, que faz com que essas células tenham essa vantagem de crescimento. Essa comunicação da célula tumoral com o ambiente se dá através, normalmente, de receptores de membrana. São pequenas anteninhas que a célula tem, e uma das formas, um dos mecanismos mais comuns que tornam um clone oncológico é o aumento, é uma mutação que faz com que a célula produza muito mais desses receptores. Ela fica muito mais ávida a esses fatores de crescimento e, com isso, ela começa a se multiplicar muito mais rápido que as células. Então, o que está acontecendo, na verdade, é isso. A gente está cada vez mais sendo capaz de identificar essas mutações que ocorrem na célula oncológica e começar a interferir nos passos e que isso acarreta essa multiplicação das células. Existe uma plataforma genética de avaliação genética de células tumorais que chama-se Foundation One, que é uma plataforma que a gente vinha usando para pacientes que não tinham mais nenhuma opção de quimioterapia, por exemplo. Pacientes que esgotava todas as possibilidades de tratamento, a gente usava o Foundation para ver se tinha alguma mutação, e para a qual existisse algum estudo em andamento. Então, a gente usava para selecionar pacientes que poderiam ainda ter algum tipo de tratamento fora dos aprovados, dos convencionais. Hoje em dia, isso mudou radicalmente. A gente está pedindo Foundation One no início do tratamento. Então, a gente já sabe de cara quais são as mutações que estão presentes naquele grupo, naquele tipo de tumor e naquele paciente. Quer dizer, o tratamento começa a ficar cada vez mais individualizado. E a partir dessas informações que uma plataforma como essa te fornece, você desenha o tratamento e, muitas vezes, isso independe até de onde é o tumor primário, qual é a extensão das metástases. Quer dizer, a partir da alteração genética que você encontra na célula, você já abre um leque de opções de tratamento, independente muito das características clássicas de tumor, saber o tumor primário, o tipo de célula e essa coisa toda. A gente já tem até um nome para isso, a gente chama de tratamento agnóstico. É um tratamento que a gente pode oferecer para um paciente oncológico, desde que ele tenha uma mutação específica, com uma droga eficaz, sem precisar saber muito detalhe de outras características da célula, né? É claro que isso ainda não está disponível para todo mundo, quer dizer, a gente não conhece todas as alterações de cada célula e a gente ainda está longe de poder erradicar a doença metastática em todos os pacientes, em todos os momentos da doença. Mas assim, o caminho que se abriu com esse conhecimento, basicamente o conhecimento genético da célula tumoral, é imenso, né? E um desses grandes avanços é a imunoterapia, que é uma coisa que a maioria dos pacientes, quando chega agora, quando eu vou fazer imunoterapia, então, e realmente é uma coisa que teve enfim, um impacto grande na mídia, e isso tem se falado muito a respeito disso. E a gente já falou, quer dizer, basicamente a célula tumoral ela é reconhecida e há uma interação entre a célula tumoral e o sistema imunológico. E esse sistema imunológico pode destruir essa célula de forma mais ou menos eficaz
Isso tem grande importância na geração da doença oncológica da forma como a gente vê clinicamente. Essa interação de câncer e sistema imunológico a gente já conhece há muitas décadas. E existiam evidências de beira de leito, como a gente fala, evidências clínicas que sugeriam isso. Por exemplo, alguns pacientes com melanoma desenvolviam, em torno da lesão de pele, da lesão melanocítica do melanoma, um halo de vitiligo. O vitiligo é uma doença autoimune que é a produção de anticorpos antimelanócitos, né? Então, assim, isso mostrava claramente que o sistema imunológico reconhecia aquele melanoma como estranho e era capaz de reagir, inclusive destruindo melanócitos ali em torno da doença. Uma outra evidência disso era que alguns tumores de rim, uma vez que você retirava o tumor primário, o tumor que ocupava o próprio rim, havia regressão das metástases, por exemplo, pulmonares. Então, só há um mecanismo no corpo da gente que é capaz de destruir uma metástase e é o sistema imunológico. Então, o que se especulava era que dentro do tumor primário, onde há maior volume de tumor, havia uma produção de alguma substância que inibia o sistema imunológico. E uma vez retirando o tumor primário, havia uma inibição. A gente liberava o sistema imunológico para destruir essas metástases. Hoje em dia, isso está bem documentado de forma experimental e as drogas já estão aí, a gente já usa corriqueiramente. Então, drogas que basicamente impedem que o tumor continue a inibir o sistema imunológico. E, a partir daí, a gente abriu um grande leque de opções de tratamento, não só para o melanoma e para o tumor de rim, mas para uma série de outras doenças. Câncer de pulmão, a gente usa isso corriqueiramente, recentemente aprovação para tumores gastrointestinais. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia, de uma forma mais específica do que a gente fazia antigamente, é desinibir o sistema imunológico e permitir que ele haja e trate a doença de forma direta. A consequência, o efeito colateral que o oncologista teve que aprender a lidar foi a geração de doenças autoimunes. Quer dizer, uma vez que o sistema imunológico ele é ativado para combater o câncer, ele passa a ser, em algumas situações, a atacar também outras áreas do corpo que não tem nada a ver com a história. Então, isso levou ao oncologista que já tinha que lidar com várias situações de efeitos colaterais, essa coisa toda, também aprender um pouco sobre autoimunidade, como é que funciona isso, né? Basicamente, então, eu acho que o meu bate-papo aqui inicial era isso, era colocar mais ou menos, de uma forma bem rápida, os níveis de atendimento do oncologista e falar um pouquinho de que, hoje em dia, a gente não precisa usar drogas tão inespecíficas como a gente usou durante muitas décadas. A gente, hoje em dia, tem um tratamento muito mais individualizado, a gente consegue conhecer a nível molecular o que está fazendo aquele clone perpetuar, aquelas células terem uma vantagem de crescimento e agir especificamente em alvos de cada tumor. É possível que o tratamento se torne, e tudo leva a crer que isso, a gente vai caminhar para isso, que o tratamento seja absolutamente individualizado. Porque em cada paciente a gente sabe que há mutações específicas que o tumor vai adquirindo, então a gente vai, através de uma plataforma como essas de estudo genético do tumor, a gente vai poder traçar um tratamento muito mais específico e muito mais eficaz, sem dúvida alguma. Gente, não queria falar demais, queria ouvir vocês, queria ver o que vocês acham dessa confusão toda aí. E, enfim, agradecer mais uma vez aí a Glória e a Liana e ao Maurício, e estou absolutamente à disposição para a gente bater um papo aí sobre essas novidades todas aí da oncologia. Eu tenho várias coisas para falar, para perguntar. Porque, assim, eu sou apaixonada por imunologia, né? Não conheço nada, mas sou apaixonada. E essa parte dos inibidores de checkpoints e de terapia-alvo, eu acho, assim, realmente uma revolução dentro da oncologia, né? E no câncer de mama, se fala muito dos tipos, né, de câncer, HER positivo, triplo negativo. Eu acho que seria super interessante você falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é bastante esclarecedor, inclusive, por que nos pacientes HER positivos a gente pode utilizar drogas, a terapia-alvo, né? E não, no caso, e não num outro tipo de câncer de mama. E o que existe mesmo essa questão dos receptores de crescimento epidérmico, o que é esse HER? Exatamente. Não, a câncer de mama é um modelo super interessante, porque, na verdade,
o câncer de mama já tinha um alvo que a gente conhecia há muito tempo, que é o receptor hormonal. Se você der hormônio feminino para um homem, a mama masculina desenvolve, né? Quer dizer, o tecido mamário ele tem essas anteninhas para receptor hormonal e, através da estimulação dessas anteninhas, a célula multiplica. Isso é um conhecimento que a gente já tinha há muito tempo. Só que um percentual, em torno de 20% dos tumores de mama, ele, por uma mutação que aquela célula sofreu, ela passa a ter um outro receptor numa densidade muito maior na membrana do que as outras células, que é o HER2, que é da família do EGFR, né? Quer dizer, então quando a gente detecta essa presença desses receptores na membrana, a gente hoje em dia tem que através dos quais a célula é estimulada a multiplicar, quando esses receptores são ativados, a gente tem drogas que bloqueiam esse receptor, né? Esse é um dos grandes mecanismos de terapia com alvo molecular. Você bloquear um receptor que está anomalamente sensível ou anomalamente expresso, está muito mais presente do que está numa célula normal. O receptor, ele, uma vez ativado, ele dá uma ordem para o núcleo para que a célula entre em síntese de DNA e se multiplique. Então, há também o receptor ele não grita lá para o núcleo lá de cima e avisa para o núcleo entrar em síntese de DNA. Existe toda uma cascata enzimática que transmite a ordem do receptor até o núcleo. Então, a gente age no receptor, muitas vezes, em geral com um anticorpo monoclonal, que se liga no receptor fora da célula e bloqueia aquela forma da célula ser estimulada, ou bloqueia essas proteínas que estão nessa cascata que dão a ordem entre o receptor e o núcleo, que são outro tipo de molécula, agem dentro da célula, né? Então, basicamente, essas são as duas grandes famílias de terapia com alvo molecular. A gente bloqueia um receptor anomalamente expresso, ou anomalamente sensível, ou bloqueia uma via que está assim, estimulando a síntese de DNA, muitas vezes até independente do próprio receptor, também por uma mutação. Então, na verdade, antigamente a gente identificava receptores, essas coisas, com técnicas mais simples, mas hoje em dia a coisa está mais sofisticada ainda. A gente já consegue ir no DNA mesmo da célula tumoral e já ver o que está realmente alterado ali e de que forma aquela célula é diferente de uma célula normal. E isso certamente é que confere essa vantagem de crescimento para aquela célula. Mas, assim, o câncer de mama a gente já usa a terapia com alvo há mais tempo, porque a gente conhece mais da biologia molecular do câncer de mama. Ou em outros tumores, esse conhecimento é muito mais recente. Então, no câncer de pulmão, a gente sabe que tem também mutação do EGFR, que é um receptor para crescimento epidérmico, como você falou, que torna a célula muito sensível a alguns bloqueadores dessa interação do receptor com o núcleo, né? Os bloqueadores do EGFR para câncer de pulmão, curiosamente, a população que tem mais essa mutação é a população de não fumante, que é uma população relativamente menor dentro dos cânceres de pulmão. Então, acaba que é uma medicação muito eficaz, mas que atende a um percentual pequeno, porque essas mutações ocorrem mais frequentemente nos pacientes que não fumaram, né? Então, enfim, a coisa está caminhando, mas assim, o entendimento... Eu jamais imaginei, por exemplo, que na minha vida útil, eu já ia viver uma imunologia, uma imunoterapia tão específica como a gente tem hoje em dia. O que a gente fazia antigamente, a gente dava megadoses de interferon ou de interleucina, que são os produtos prontos do sistema imunológico, e alguns pacientes realmente respondiam, mas era um percentual pequeno e a toxicidade era enorme, né? Então, a gente tratava também de forma um pouco inespecífica. Hoje em dia, a gente consegue, não. A gente identifica se está havendo inibição do sistema imunológico naquele tumor específico e usa drogas específicas para liberar o sistema imunológico naquela situação. Isso, eu acho que você foi muito claro de separar, né, o que é imunoterapia e o que é terapia-alvo, porque quando a gente está lá no dia a dia, a gente fala que é imunoterapia, né? É tudo imunoterapia. A imunoterapia ela tem um alvo, só que o alvo não é na célula tumoral. O alvo é o receptor do linfócito T, para ser bem específico. Então, a gente tem um mecanismo fisiológico e quando o sistema imunológico ele é ativado, ao mesmo tempo, ele passa a expressar receptores para ser inibido. Senão, a gente inflamava inteiro com uma farpa no pé. Então, há todo um mecanismo de controle do sistema imunológico que a célula tumoral malandramente se utiliza. Ela se utiliza dessa autoinibição que o sistema imunológico faz fisiologicamente para permitir que a inflamação seja restrita ao que precisa ser,
inibe e consegue, através desse receptor que o linfócito T tem, expressa naturalmente, inibir todo um clone que está reagindo contra ela. Então, o bicho é danado mesmo. E aí, por isso que a gente tem esse avanço no cuidado do melanoma, né? É incrível, pacientes com metástase, você usa o inibidor de checkpoint, fica... Não, sem dúvida. Não, melanoma foi revolucionário. Né? Revolucionário. É uma doença absolutamente resistente à quimioterapia, e hoje em dia a gente tem respostas duradouras, inclusive se fala em cura, não em todos os pacientes, mas um percentual significativo dos pacientes com doença metastática com imunoterapia. Né? Então, realmente é uma revolução. E isso não é ficção científica, não. A gente prescreve todo dia imunoterapia no consultório, e no meio de Caraí, a gente está lá prescrevendo a nossa imunoterapia. E com relação a... E o que eu ia falar? Esqueci, mas fala outra coisa. Em relação à imunoterapia, lembrei, dos inibidores de checkpoints, as reações imunomediadas, a gente vê muita coisa na boca. Uhum. Lembrei o que eu ia falar. Na terapia-alvo, a gente tem uma coisinha complexa, que é a osteonecrose, né? Uhum. Aqueles medicamentos antiangiogênicos, e aí não é só o denosumab. A gente tem bevacizumab, por exemplo, que tem sido muito utilizado, né? E um desconhecimento grande por parte dos dentistas do que pode ser causado a partir do uso desse medicamento e a não utilização adequada da odontologia, né, no nosso dia a dia. E aí acaba que a gente tem visto muita osteonecrose por conta desses medicamentos. E é uma situação bastante difícil, né, de manejo. Não, e a gente cada vez mais usa um arsenal de drogas grande em pacientes cada vez com doença mais inicial. Então, olha a responsabilidade. Quer dizer, um paciente que tem um tumor pequeno, inicial, mas você vê que além da cirurgia, você oferecer todo esse arsenal já no início, as taxas de cura são muito maiores. Só que aquele paciente não é um paciente que tem uma doença avançada e que tem um risco grande de morrer pela neoplasia. É um paciente que pode até estar curado só com a cirurgia. Então, esse suporte multidisciplinar passa a ser extremamente mais importante, porque você não pode, num tratamento adjuvante, quer dizer, num tratamento preventivo, entre aspas, um tratamento que visa reduzir o risco de uma possível recidiva, que você não tem nem certeza absoluta, causar um dano, causar um efeito colateral grave. Né? Então, a gente tem que estar todo mundo junto o tempo inteiro com o paciente e dar todo o suporte possível. Né? E a boca é importantíssima em todos os aspectos, além do dano que a gente causa com efeito colateral, uma área de colonização muito extensa, porta de entrada para muito bicho, né? E num paciente imunossuprimido, às vezes o problema está ali mesmo. Então, a gente tem que obrigatoriamente saber se o paciente já não tem alguma condição que confira aí um risco maior de ter infecção, com tudo isso que a gente vai mexer nele com os tratamentos que a gente faz. Então, Roberto, a consulta, né, do dentista. Não, por isso que é tão importante a consulta prévia, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem algumas perguntas aqui. Fala aí, Glorinha, enquanto eu vejo aqui. Roberto, tem acho que a gente pode fazer esse gancho de novo dessas consultas prévias do dentista, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui. A gente está com uma participação bem diversificada, tem colegas dentistas, tem pacientes que estão em tratamento conosco, tem outras pessoas, né? Então está bem diversificado. Então, uma pessoa pergunta aqui, olha, doutor Roberto, fala um pouco do câncer de tireoide, depois de 24 anos, volta no mediastino com metástase em várias partes. Nossa, essa... Porque, na verdade, o câncer de tireoide, ele normalmente não é tratado pelo oncologista clínico, porque ele tem algumas características específicas, por exemplo, a sensibilidade ao iodo, e você usa o iodo radioativo, e imagino que ela esteja falando do diferenciado de tireoide, que são os tumores foliculares e papilíferos. Né? Esses tumores, normalmente, a gente não vem para o oncologista clínico, porque não eram tratados com quimioterapia, nunca foram. A gente usava essa característica de captação do iodo pelo tumor e usava um iodo radioativo que ia lá, o
o tumor captava aquela molécula radioativa e acabava sendo destruído. Para que a captação do iodo radioativo seja muito eficaz, você tem que induzir um estado de hipotireoidismo no paciente. Então, a gente precisa ter o endocrinologista junto. Então, acabou que, basicamente, é uma doença que fica muito com o endocrinologista, que faz essa especialidade, e com o médico nuclear, que é quem administra o iodo radioativo. Então, é uma condição que a gente participa pouco, porque a gente acaba vendo, hoje em dia até tem alguns inibes, algumas terapias com alvo para a doença, depois que ela falha o iodo, que não há mais possibilidade de tratar o paciente com iodo, mas durante um grande período da evolução da doença, a doença é tratada pelo médico nuclear com um radiofármaco baseado em iodo, né? As recidivas tardias de cânceres de tireoide não são incomuns. Então, essa questão da doença ser controlada no primeiro momento e retornar muitos anos depois, acontece sim, infelizmente. E a gente tem que ver, então, qual é a característica dessa doença que está presente agora. Se ela ainda responde a tratamento com iodo, por exemplo, ou se a gente tem que buscar uma outra via alternativa, e talvez só nesse momento é que o oncologista clínico acabe entrando, quando o médico nuclear não consegue mais controlar o problema completamente com a arma principal para essa doença, que é o iodo radioativo. Tem um comentário aqui, Roberto, que fala o seguinte: eu vejo muitos médicos que não alertam os pacientes sobre os riscos dos antirreabsortivos, e muitos ainda demoram em encaminhar os pacientes para adequação oral ou início de laser terapia antes do tratamento oncológico. Você podia comentar um pouco sobre isso? A gente sabe que você é um médico diferenciado, parceiro, que valoriza a odontologia, mas, infelizmente, ainda existe um certo nó, né, nessa questão da parceria da odonto, principalmente no início do tratamento. O que você fala para a gente sobre isso? Não, a questão do laser é absolutamente revolucionária e obrigatória, né? Quer dizer, não é possível, não é admissível mais você tratar um paciente que vai fazer radioterapia na cavidade oral sem usar o laser profilático. Algumas moléculas que a gente usa, algumas terapias com alvo molecular, como os everolimus, por exemplo, que a gente usa em várias situações de oncologia, causam mucosite, e a gente deve fazer também o laser já preventivamente. Mas eu ainda vejo a importância, além do tratamento do efeito colateral induzido pelo tratamento, eu acho assim, uma avaliação inicial da cavidade oral para o paciente que a gente vai gerar uma imunossupressão é obrigatória, quer dizer, não tem como, quer dizer, não tem como você tratar com um paciente cheio de problemas orais e induzir uma imunossupressão para esse paciente. Não vai dar certo, né? Quer dizer, então, eu acho que é obrigatório, a gente tem que ter isso como rotina, não há a menor dúvida, né? Quer dizer, a gente tem que caminhar para ter essa avaliação multidisciplinar, incluindo o estomatologista desde o primeiro momento, né? Então, assim, não é só para tratar efeito colateral que pode surgir com o tratamento, é para todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser vista e avaliada em todo mundo antes de qualquer tratamento. Tem uma pessoa que pergunta assim: olha, doutor Roberto, boa noite, qual a sua experiência, principais indicações e efeitos colaterais da hormonioterapia? Assim, não, quer dizer, a hormonioterapia serve para tumores que têm essa característica, né? Então, basicamente, nos femininos, tumor de mama, endométrio, útero, ovário, em algumas situações a gente pode usar hormonioterapia. No homem, a gente usa hormonioterapia para câncer de próstata, basicamente, que é um tumor que é estimulado pelo hormônio masculino, pelo androgênio, né? Então, assim, os efeitos... A gente dá... Graças a Deus, quando a gente pode tratar o paciente com hormonioterapia e não com quimioterapia, por exemplo, porque apesar de haver efeitos colaterais, são muito mais manejáveis do que os efeitos colaterais com a quimioterapia. Numa mulher que já está menopausada, quando a gente reduz o pouquinho de hormônio que ela ainda produz, a gente, como a gente faz em câncer de mama em algumas situações, a gente induz uma segunda menopausa. Então, com todos os efeitos e todas as coisas ruins que a falta do hormônio traz. Então, a perda de densidade óssea, enfim, ganho de peso, algumas síndromes reumatológicas que estão associadas com
com essa segunda baixa hormonal que a gente gera em algumas situações. E para o homem ainda tem toda a questão de comprometimento da função sexual, que é muito complicado de manejar, então a gente tem, enfim, tem que lidar também com essa parte. Agora, são tratamentos que, nesse grupo de pacientes, é extremamente eficaz. Quer dizer, não há como a gente não indicar, em câncer de próstata, por exemplo, todo o tratamento é baseado na hormonoterapia. Quer dizer, todo o tratamento, em vários momentos da doença, visa reduzir o nível de androgênio naquele paciente. E há um controle de anos com a hormonoterapia em câncer de próstata, por exemplo. Existem já novas gerações de tratamentos hormonais para câncer de próstata. Então, assim, ela tem lá seus efeitos colaterais, mas são muito melhor manejáveis do que os da químio, por exemplo. E a gente pode usar anos tratamento hormonal durante uma série de anos. A gente usa isso, inclusive em câncer de mama, como prevenção para recidiva. A gente usa hormonoterapia durante 5, às vezes 10 anos. Né? Tem uma pessoa aqui que está falando o seguinte, a Norma Sueli, uma pessoa muito querida que está em tratamento comigo agora no consultório, para o doutor Roberto, sou Norma, que fiz a pergunta, paciente do doutor Carlos Vidal. Ah, sim, ela do grupo da gente. Uhum. Isso, paciente do Carlos. E vai, Liana, alguém mais colocou pergunta no chat? Não, aqui ele está perguntando sobre se o Roberto tem alguma experiência na prescrição do uso dos bisfosfonatos. Seria o ácido zolendrônico, eu acho que é o Zometa mais utilizado, né? Uhum. E a gente agora está usando o denosumab também, que é uma outra molécula, né, também, que é anti-osteólise, pode ser usada tanto para tratar osteoporose como para tratar metástase óssea. A gente usa esses agentes com frequência, eles têm um impacto importante em reduzir eventos ortopédicos em paciente oncológico e dor. Tem até alguns estudos mostrando que eles são até capazes, se dados precocemente na doença, em câncer de mama, por exemplo, de reduzir o risco de metástase óssea. Eles mudam o microambiente dentro do osso e fazem com que o osso fique menos receptivo a receber a célula maligna. Então, tem várias indicações. Agora, o grande problema realmente é a osteonecrose de mandíbula, que a gente aí não tem jeito. Esse grupo, então, tem que estar com o dentista grudado, senão a gente faz bobagem. Né? Não tem a menor dúvida. Né? Bom, falou em osteonecrose, eu e Liana brigamos, né? Porque a gente já tem uma experiência assim, bem significativa com paciente com osteonecrose, como que isso complica, como isso está acontecendo, e embora na literatura científica ainda exista um percentual baixo, né, como isso tem aparecido para a gente. Então, a pessoa pergunta, acho que você já respondeu sobre as indicações do bisfosfonato, e acho que, como você falou, esse paciente ele tem que fazer a avaliação com o dentista periodicamente e ser um dentista que tenha conhecimento das possíveis alterações, porque onde a gente menos espera aparece uma alteração, quando a gente vai ver... Um dado assim, positivo que a gente tem visto é que assim, frequentemente eu tenho ouvido de pacientes que ao chegar no dentista, o dentista perguntou assim, ativamente se o paciente estava usando um desses agentes. Quer dizer, então, eu acho que a comunidade odontológica está alerta para isso, de que existe uma droga que está sendo muito utilizada, não só para câncer, mas também para perda óssea relacionada com a baixa hormonal, né, e com a idade, e que os pacientes são questionados ativamente pelo dentista antes de qualquer manipulação sobre o uso dessas drogas. Quer dizer, eu acho que a coisa é um grupo super bem informado, né, e que está buscando ativamente descobrir puxar essa informação do paciente antes de fazer qualquer tipo de abordagem oral. Então, eu acho que está havendo conscientização, sim. Eu acho que isso a gente tem ouvido várias vezes dos pacientes. O Roberto, e em que casos esses medicamentos eles são prescritos? Quer dizer, em que tipos de cânceres, né, pode acontecer com maior probabilidade
metástases ósseas, e aí, por conta disso, a gente precisa, então, prescrever esses medicamentos. Acho que é importante a gente falar isso também, né? Isso. Câncer de mama, próstata, mais do que... Eu acho que basicamente são esses dois, são os grandes geradores. E o mieloma múltiplo, que é uma doença que é mais do hematologista, que é um tumor ósseo, na verdade, um tumor da medula óssea, uma proliferação do plasmócito, que é a célula que fabrica anticorpos. Então, assim, basicamente talvez sejam essas 3 indicações. Alguns desses tumores cursam, além de destruição óssea, cursam com hipercalcemia, com aumento do cálcio sérico pela destruição óssea mesmo, e aí esses remédios aí tem indicação absoluta, porque tem um controle desse aumento do cálcio no sangue, com todas as consequências que isso tem, de forma muito rápida e muito segura, né? Então, basicamente, a gente usa, na maioria das pacientes com metástase óssea, câncer de mama e próstata, e ainda pode usar em qualquer outro tipo de tumor, se houver a tal da hipercalcemia, quer dizer, o aumento do cálcio no sangue em função desse processo destrutivo ósseo que está havendo relacionado com a neoplasia. Então, isso já dá bastante gente usando, né? Quer dizer, é uma droga muito utilizada pelos oncologistas. Então, assim, tem que haver um alerta realmente, porque é muito utilizado. Uma pessoa pergunta... Desculpa, Liana, você ia perguntar? Pode falar. O senhor tem experiência no tratamento de doenças malignas em glândulas salivares? Caso sim, qual o protocolo? Não, a gente até acaba vendo, quer dizer, eu digo, ainda sou das antigas, ainda sou um oncologista geral, né? Então a gente tem alguns pacientes, quer dizer, então basicamente são 2 tipos de tumor, tem o adenocarcinoma e o adenoide cístico, são os 2 tumores de glândula salivar mais comum, não sei qual dos 2 tipos. Os protocolos de químio são um pouquinho diferentes para um e para outra situação. Não são tumores tão comuns, mas a gente vê, qualquer pessoa que tem uma clínica oncológica um pouquinho mais volumosa acaba tratando o paciente com tumores de glândula salivar, né? O tratamento é cirúrgico, sem dúvida, inicialmente, e para doença recidivada ou mais avançada, a gente usa a quimioterapia. Para o adenoide cístico, a gente usa quimioterapia baseada em taxano, e para adenocarcinoma, a gente usa esquemas mais para cabeça e pescoço mais habituais, né? A Norma faz um comentário aqui. Sou uma pessoa de sorte, estou cercada de médicos maravilhosos, como meu oncologista, doutor Carlos Vidal e doutora Glória. Tinha que ler, né? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Farei somente uma pequena intervenção. A experiência que vivenciei durante o tratamento de minha mãe por muitos anos. Foi quase sempre nota 10. No que diz respeito à boca e anexos, se existe paciente na live, façam tudo o que a Glória e a Liana indicam. Elas cuidaram da minha mãe, até Glória mais que Liana, mas esta não nos faltou, e cuidaram também de nós. Isso não tem valor que possa ser estimado. De boca, essas moças entendem de verdade. Ai, meu Deus! Que bacana! Olha só, vou chorar. Eu sempre choro, gente. Leninha, vou chorar. Você não devia ter feito isso comigo. Que legal, que legal. Olha só, eu comecei a ler achando que vinha uma pergunta. Uhum. Vou chorar. Não, peraí, vamos mudar de assunto. Quer dizer, falar a mesma coisa, mas coisas diferentes, mais ou menos. Olha só. A gente fala muito de mucosite, a gente falou de osteonecrose, que são realmente reações assim, importantes, né? De complexidade maior, né? Agora, existem algumas outras manifestações dentro da boca que os pacientes também apresentam, né? O que você vê assim, de mais frequente? Boca amarga, perda de paladar? Como é que... Sem dúvida. Assim, muitas drogas causam isso, perversão do paladar, quer dizer, o paciente come, não consegue ter uma distinção clara de doce e salgado, o gosto metálico na boca. Isso a gente ouve com quase todos os pacientes em quimioterapia, né? Mas assim, tem vários tipos de alteração, quer dizer, é muito comum, quer dizer, relacionado com a imunossupressão, infecções fúngicas ou virais na cavidade oral, uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento, né? Quer dizer, às vezes a gente vê, infecção fúngica é muito frequente,
mas eventualmente a gente vê vírus também causando lesão oral importante. A gente tem que estar alerta para esse diagnóstico também, encaminhar para vocês para olharem junto, fazerem o diagnóstico e tratar adequadamente. O tratamento é diferente, né? Então, assim, agora, realmente há um comprometimento importante dessa coisa tão importante que é o paladar, com vários tratamentos oncológicos, né? E fora os óbvios, né, de radioterapia oral, causando xerostomia e com toda a consequência disso para a qualidade de vida, para o mecanismo da deglutição, quer dizer, tudo isso é muito complicado e a gente, na verdade, tem que ter ajuda do especialista para manejar esse tipo de efeito, né? Não dá para um oncologista fazer isso sozinho e ficar segurando o paciente sem ouvir o especialista, né? Então, o problema é que também não é todo mundo que tem uma Glória e uma Liana por perto. Então, eu acho que assim, os oncologistas acabam também tentando se virar de uma forma ou de outra. Então, a gente precisa ter mais profissionais com essa especialização e mais colado na gente, entendeu? Porque certamente a gente vai precisar disso em vários momentos, em várias doenças, em vários estágios. Então, isso que é importante. Assim, nem todo mundo é felizardo como eu, que qualquer coisa eu ligo e mando para as meninas, né? E nós também, qualquer coisa a gente, Roberto, o que a gente observa muito durante o tratamento oncológico, na parte da odontologia, isso que a Eliana falou, essas alterações que parecem pequenas, né, durante o tratamento, são tão delicadas para o paciente, a sensação de boca seca, ardência, não conseguir se alimentar, o enjoo. Então, eu acho que essa parceria realmente é muito importante, porque quando a pessoa não consegue comer, ela perde a qualidade de vida, né? Todo o esforço, né? Lógico, não. Então, obviamente isso afeta o sistema imunológico, a pessoa desnutre. Então, quer dizer, a gente tem que ter um investimento grande nesse sentido, né? Grande nesse aspecto, né? Sim. Bom, uma pessoa pergunta aqui, eu ia fazer essa pergunta para o final também. Qual a sua opinião sobre o impacto da pandemia no paciente oncológico? Não, assim, até a minha experiência pessoal, assim, até eu não tive muitos pacientes acometidos, mas assim, eu tive mais familiares de pacientes do que pacientes. Não sei se o paciente também naturalmente já se protege muito mais e tem toda uma orientação específica, então acabou que a gente não viu isso. Mas eu estou vivendo uma situação lá no Fundão agora extremamente dramática. Paciente minha já em cuidados de fim de vida, um câncer de cólon avançado, metastático, um paciente jovem, com 50 e poucos anos, e ela está com Covid, e a filha que cuida dela, e o marido também. Então, com as 3 pessoas em casa, uma paciente em cuidados de fim de vida, duas outras pessoas que eram quem davam o cuidado que ela precisava, bastante doentes também, e olha que situação, que coisa dramática. A gente até acabou conseguindo internar a paciente no Fundão, mas assim, é difícil para a família estar lá, porque também está doente, enfim, situações impensáveis, né? Quer dizer, coisas que a gente não sabe nem como começar a resolver, né? Então, assim, o impacto foi absurdo, né? A gente, enfim, mesmo os pacientes que não adoeceram, pelo medo, pela insegurança, alguns pacientes se afastaram do controle, por exemplo, pacientes que estavam em controle, mas precisavam fazer exames periódicos, deixaram de fazer em função da pandemia. Quer dizer, a gente teve pacientes voltando já com manifestações da doença mais avançadas, porque não fizeram os exames no tempo correto, né? E fora as perdas, assim, para todos nós, né? Quer dizer, todo mundo está tendo perda muito próxima, né? Quer dizer, isso afeta também o psicológico de quem cuida, né? Então, foi devastador. Quer dizer, na verdade, você é um paciente que já está fragilizado por uma doença grave como a oncológica, com tratamentos que já mudam tanto a vida da pessoa, ainda ter que enfrentar uma situação desse tipo, de restrição e de risco mesmo, né? É uma situação muito, muito delicada, muito difícil de manejar. Estão perguntando aqui se todos os pacientes oncológicos podem ser vacinados contra a Covid
E existe alguma... A princípio, podem e devem, não há restrição. Quer dizer, as duas vacinas principais que estão disponíveis para a gente são de vírus mortos, né, como a Coronavac e vírus atenuados, não há nenhum impedimento para fazer a vacina, né? E, pelo contrário, as recomendações do CDC americano, que são bem claras, eles até engraçado, tem uma tabela que fala assim: paciente em imunoterapia, vacinar o mais rápido possível. Paciente em quimioterapia, vacinar o mais rápido possível. Paciente em radioterapia, vacinar. Quer dizer, os riscos da infecção grave pelo coronavírus são tão mais significativos do que qualquer risco que a vacina pode ter, que a gente, enfim, tem que recomendar a vacina para todo mundo. Às vezes a gente toma um cuidado, não em função do risco da vacina, mas para o aproveitamento da vacina ser melhor, a gente escolhe um momento que o paciente não esteja tão imunossuprimido, porque ele pode tomar a vacina e simplesmente não conseguir produzir os anticorpos protetores que a gente deseja, né? Então, a gente, em geral, escolhe um momento melhorzinho do tratamento, mas, assim, se não der para escolher, vacina do jeito que, no momento que tiver mesmo, porque o importante é vacinar. Quer dizer, não deixar essa população sem a proteção da vacina. Perfeito. Com relação às vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, vocês, oncologistas, recomendaram algum tipo melhor para um paciente oncológico ou sem diferença? Na verdade, não. Não, na verdade, não. A gente tem essa questão do risco de coágulos, né, como tem sido divulgado, especialmente com a AstraZeneca e depois também com a Johnson, que chegou a ser interrompida a vacinação com a vacina da Johnson, né? Mas, assim, esse risco é muito baixo. Quer dizer, a própria Covid também tem um efeito trombótico no paciente, induz vários tipos de trombose venosas e arteriais. Quer dizer, então, a gente... o risco da vacinação é tão baixo nesse aspecto e da Covid tão maior que, botando na balança, não resta dúvida de que é melhor vacinar sempre, né, em qualquer situação, mesmo que haja um risco mínimo de o paciente desenvolver algum problema circulatório. Então, assim, não tem restrição, é vacinar todo mundo. A gente não pode escolher, né? Quer dizer, a gente vacina a que tem, que está disponível lá quando está no teu momento de vacinar. Infelizmente, falta muita vacina, né? A gente devia estar vacinando muito mais e com muito mais frequência, né? A vacinação está voltando a parar agora por déficit de fornecimento da vacina, mas isso é uma outra questão para a gente conversar em outro fórum, né? Mas, enfim, a gente, enfim, os Estados Unidos está ali voltando a liberar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes livres para pessoas vacinadas. Já há recomendações: 2 pessoas vacinadas podem conviver sem usar máscara, e a gente está absolutamente longe desse momento, né? Enfim, e ainda gerando a possibilidade de surgirem variantes novas com outros perfis e até, eventualmente, resistentes às vacinas que já estão disponíveis, né? Então, a gente está vivendo uma situação dramática, 3.045 mortos hoje de novo, né? Enfim, e vamos ver se alguma coisa acontece aí para melhorar essa situação. Thalita está fazendo uma pergunta aqui. Thalita está dizendo, num caso de um linfoma com tratamento de ciclofosfamida, rituximab, vincristina, doxorubicina e previsão de radioterapia, foi identificado um resto radicular posteriormente ao início do tratamento. Há risco de osteonecrose caso necessário realizar a exodontia? Qual o tempo adequado para a realização das exodontias no paciente oncológico? Com R-CHOP, que é esse protocolo para linfoma, o oncologista clínico não vê muito linfoma, mas, assim, enfim, espero não falar muita bobagem, mas, enfim, a questão aí não é nem a questão da osteonecrose, é mais da imunossupressão mesmo, né? Então, quer dizer, a boca, enfim, não vou ensinar os papas a rezar missa, mas, assim, é uma região muito, muito contaminada.
Então, na imunossupressão, você fazer um procedimento numa área tão contaminada como a boca pode ter algum risco. Mas, assim, o R-CHOP, que é o protocolo clássico de linfoma, com rituximab e os quimioterápicos, não tem um risco aumentado de necrose de mandíbula. Então, por isso, não seria o problema. Acho que seria mais a questão da imunossupressão mesmo. E é um protocolo que causa mucosite. Não, sem dúvida. Não, a questão é mais por aí. Mas a parte óssea da boca, não, acho que não é tão afetada. O comentário que a pessoa fez é interessante, que colocou, entre aspas, assim, o tempo adequado. Isso é sempre uma dúvida sobre o tempo adequado para se fazer uma extração dentária, porque, às vezes, a gente, no meio de uma situação, a gente fica entre fazer e não fazer e manter um foco de infecção que também é nocivo, né? Claro, então, a gente tem riscos. tem que identificar qual é o risco daquele momento em fazer, qual é o benefício em fazer a exodontia e qual é o risco em fazer a exodontia. Uma pessoa que tem um quadro, como você fala, de um linfoma, a gente tem que pensar primeiro em avaliar o exame de sangue dessa pessoa, como é que está a condição, né, do leucograma, o hemograma de uma forma geral, né? Então, assim, são situações que a gente tem que avaliar antes de tomar uma decisão do que vai ser prescrito para aquele paciente. Não, esse paciente mesmo, nesse quadro, a gente precisa fazer. Não é o momento, né? Então, a gente tem que ter o bom senso e o cuidado, né, do diagnóstico correto, do momento correto de intervir. Né? Então, acho que isso é importante. Uma regra que a gente faz, uma regra bem prática, normalmente a gente faz muito próximo de um novo ciclo de químio. Por exemplo, normalmente os ciclos, muito frequentemente, são a cada 21 dias. Então, você programa o próximo ciclo, faz o hemograma e aí atrasa um pouquinho a químio e, de posse do hemograma, que o paciente, provando que o paciente está realmente recuperado do ciclo anterior, você intervém, faz o que precisar fazer e depois você retoma o tratamento. É claro que não é o ideal interromper o tratamento, mas às vezes não tem jeito. Né? Quer dizer, por isso, mais uma vez, que é importante a avaliação oral pré-tratamento, para a gente não ter surpresa. Quer dizer, no meio do tratamento, você descobrir que o paciente tem um abscesso dentário, alguma coisa que precisa de uma abordagem mais rápida, é muito, muito, muito difícil, uma situação muito difícil de manejar. Né? Então, o paciente tem que estar com a boca topografada, estudada e tratada antes de começar um tratamento com esse grau de indução de imunossupressão. Tem mais umas perguntas aqui, Glorinha, que é sobre canabidiol, que é um assunto até polêmico. O Ferrari está perguntando, doutor, tratamentos envolvendo canabidiol não ligados à dor, e sim todos os efeitos psicológicos e neurais que acabam acontecendo. Tem alguma experiência clínica, indica, vê algum empecilho? Não, mas assim, não pessoal, mas de relatos é bastante eficaz. Então, de melhorar a anorexia relacionada ao tratamento oncológico, de melhorar as scores de bem-estar, de melhorar a náusea relacionada à quimioterapia. Então, agora a gente tem um grande arsenal aí para tratar a náusea relacionada à quimioterapia, mas há uns 15 anos atrás, talvez, houve um grande investimento nesse tipo de grupo de drogas, porque eles tinham um efeito para a náusea de quimioterapia muito importante. Né? Então, assim, não tenho nenhum preconceito, muito pelo contrário. Eu acho que é mais uma arma para o arsenal que a gente já tem. Em algumas situações, não há outra medicação com efeito semelhante. Né? Hoje em dia, a gente já tem o óleozinho, que já pode ser pedido com indicação medicinal. Eu não sei nem exatamente qual o formato de como é que você pede isso, mas assim já é disponível, a gente tem pacientes na clínica fazendo. Então, assim, sem dúvida alguma, é um acréscimo para o nosso arsenal para dar conforto para o paciente que está passando por um tratamento desse tipo. Né? Ele respondeu aqui, obrigado, ótimo ouvir isso. Essa questão do canabidiol ainda é cercada de muito preconceito e muita polêmica, né? Mesmo entre de uma forma geral, dos profissionais de saúde. Mas eu acho que tudo que é
que pode colaborar deve ser buscado, né? Nós temos até a filha da paciente que falou aqui há pouco usou canabidiol durante um tempo e elas relataram que houve uma melhora na questão dos enjoos, da dor que ela sentia, então é uma resposta positiva. Então é interessante trazer esse assunto à tona, né? E a pessoa pergunta aqui, de uma maneira geral, qual a pior complicação sistêmica de um tratamento quimioterápico? Eu acho que a mais temida é a neutropenia febril, quer dizer, você induzir o paciente que tem uma infecção durante um período de queda imunológica, né? Isso eu estou me referindo talvez à quimioterapia, que talvez ainda seja uma arma muito utilizada. Mas a gente tem alguns efeitos colaterais gravíssimos com outros grupos de droga. Então, tem toxicidade hepática muito importante com algumas terapias com alvo molecular. A gente tem com as imunoterapias, não tanto com essas de geração mais nova, mas com as de geração iniciais, manifestações autoimunes muito severas, que a gente teve que aprender a manejar. Mas, assim, para destacar uma, eu colocaria a que a gente chama de sepsis neutropênica, quer dizer, o paciente está com infecção ativa, documentada, durante um período de imunossupressão, né, induzido pelo tratamento, né? Quer dizer, então, na verdade, depois que você administra a quimioterapia, em geral, há uma queda progressiva dos glóbulos brancos, e normalmente, para a maioria dos protocolos, em torno do 10º, 14º dia depois da quimioterapia, é o período de queda maior. Então, a gente tem muita atenção para a questão da febre nesses momentos. A febre que ocorre junto com a neutropenia, com a queda imunológica dos neutrófilos, especificamente, ela oferece risco de vida para o paciente, sem nenhuma dúvida. Então, se isso acontece uma vez, você obrigatoriamente tem que ajustar a dose da quimioterapia no próximo ciclo ou usar algum fator de crescimento que estimule a medula óssea para que isso não volte a acontecer. Então, há todo um conhecimento relacionado com isso, mas acho que talvez é a situação mais delicada e mais grave para o paciente oncológico. Uma pessoa... Aline pergunta, boa noite, doutor, parabéns pela palestra. Gostaria de saber se no Brasil é utilizada a terapia fotodinâmica no tratamento de algum tipo de câncer e se apresenta bons resultados. Sim, a gente usa para alguns linfomas cutâneos, que é a micose fungoide, a síndrome de cesaria, a gente pode usar. Imagino que ela esteja se referindo ao uso de ultravioleta junto com psoralen, que é uma droga que faz a pele ficar mais sensível à ultravioleta, né? Então, isso a gente usa, sim. A questão é que, nos linfomas, esse conhecimento molecular que a gente falava antes, teve um avanço assim, enorme. Então, o que a gente tem de droga nova para tratar linfomas, de forma geral, mieloma também, foi tão grande que esses tratamentos cutâneos específicos para alguns tipos de linfoma que afetam a pele, até caiu um pouco a indicação, né? Mas, assim, é usado, sim, e pode ser usado, especialmente para essas doenças, essas infiltrações cutâneas por alguns tumores, especialmente alguns linfomas. É que a Márcia está falando aqui sobre o LIMP. A gente tem um aparelho da Inelima Optics que utiliza o comprimento de onda vermelho associado com ácido aminolevulínico para câncer de pele, de uma forma geral, de perícia clínica, e com resultados excelentes. O grande problema, assim, que eu acho, né, não vou dizer que é uma chatice para o paciente, é que você tem que ficar muito tempo com o ALA antes de fazer, né, o pitch, né, o tempo de pré-irradiação é muito longo, é de horas. Então, às vezes o paciente prefere não fazer o procedimento por conta disso. Isso na clínica particular, né? Mas vocês usam isso para lesão oral, para mucosa também? Tem trabalho tanto na UERJ, com o professor Wagner Chagas, com a professora Mônica Israel, e a Márcia está dizendo que faz também lá no Fundão, é isso, Márcia? Não, no INCA, que o INCA participa, sim, é isso mesmo. Mas a indicação qual seria exatamente? Para tumores? Para a boca, a gente usa centelite actínica. Entendi. E a Márcia está dizendo que no INCA para tumores de pele, sim.
Mas na clínica particular é complicado por conta disso. O paciente tem que ficar 3 horas na sala de espera. E aí acaba se utilizando outros métodos, né, para o tratamento. Olha só, eu queria falar uma coisa. A gente já tem... Estouramos o tempo. Se deixar, a gente vai falando até meia-noite, né? Até o dia seguinte, né? Até amanhã. Eu estou achando ótimo. Estou às ordens aqui. Eu estou amando também. Mas Maurício já deu assim, ó, já deu o nosso... Não, tá bom, já tá bom para encerrar. Então tá bom, então vamos encerrar. Mas encerrar assim, hoje, né? Eu tenho certeza que o Dr. Roberto vai voltar nesse projeto. Com certeza. Para falar, já está super, hiper, mega convidado permanente. Um prazer e uma honra para mim. Que está todo mundo falando aqui, tão maravilhoso, parabéns, muito obrigada por essa oportunidade. Ah, não, fica! Ó. Obrigada a todos, obrigada a todos. Eu só rapidamente, 2 segundos, só agradecer de novo a Glória e a Liana por essa oportunidade. Assim, torço muito que a gente, em um tempo muito curto, esteja voltando a trabalhar junto, porque foi uma experiência muito, muito boa, de coração. Obrigado mesmo. Com certeza. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Como a Liana falou, hoje foi o primeiro, mas nós teremos outros. Você já está na nossa pauta, não vai conseguir fugir. E agradecendo a presença de todos aqui hoje, contamos com vocês no próximo. Agradecer ao Maurício Cherolasser pela oportunidade mais uma vez. Lili, beijo. Maurício, você encerra? Obrigado, professor Roberto. Realmente foi uma aula assim, brilhante. Queria agradecer às doutoras Liana e doutora Glória. Realmente estou muito feliz aí por proporcionar isso aos profissionais da área de saúde. E vamos adiante no projeto, sempre pensando no paciente final, um melhor atendimento a ele, com um diagnóstico precoce e uma promoção de saúde cada vez melhor para a nossa população. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Roberto, pela brilhante palestra. Obrigado, Maurício. A gente vai estar mandando uma singela lembrancinha para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a todos, gente. Obrigada, alunos, amigos, todos que participaram. Todos os colegas, não deu para falar o nome de todo mundo, um monte de gente querida assistindo a gente. Obrigada.